Boa noite. Olha, eu espero que esteja gravando aqui de novo. Não sei quem é que estava gravando antes, mas tá aqui para mim. Tá bom, pessoal? Boa noite, bem-vindos. Estamos hoje aqui na nossa segunda aula. Eu, Glaucia, André Lauria. A gente, mas na aula da semana passada, a gente falou ali brevemente sobre os principais requisitos das normas IFRS S1 e S2. E hoje a gente vai falar sobre materialidade, tá? Que no IFRS S1 tem como base o mapeamento de riscos e oportunidades. Então, a gente vai falar sobre riscos e oportunidades e sobre materialidade, tá? Mas antes, eu vou aqui, né, fazer a nossa apresentação e a gente começa, né, Glaucia, falando um pouco sobre porque qual que é a grande dúvida, né? Oi, Estela, querida, que é a dúvida, eu acho, de todo mundo que já trabalha com sustentabilidade, né? Que já fazia a materialidade da GRI, né? Que é a de impacto dos relatórios de sustentabilidade, mais recentemente a dupla materialidade, ou seja, todos que já, digamos, mas só que investiram tempo e dinheiro nisso, né? Será que é um trabalho perdido? Então, mas essa é a grande dúvida, porque a gente tem vertentes que falam não tem nada a ver, né? É só a materialidade financeira. E a gente vai compartilhar com vocês a nossa, né, como é que diz, mas o nosso entendimento e vamos trazer, digamos, evidências, né? A gente que trabalha sempre com evidências, né? Então a gente vai trazer, né, por que que nós mais temos esse entendimento, tá? É uma apresentação grande que eu já vou até compartilhar aqui com vocês. Eu não sei se eu consigo anexar, né? Mas, não. Eu consigo. E eu já vou compartilhar. E lembrando assim, né, que nós não vamos ler tudo que está na apresentação, né? Senão não vai dar tempo. Mas a gente vai passando ali os pontos e vocês vão ter ali, né, todo o material. E se vocês tiverem dúvidas específicas, né, a gente tá aqui para tirar, tá? Então eu vou aqui compartilhar aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui, tá? Vou passar aqui a nossa introdução, que é igual à da semana passada, tá? E aí vou pedir, né, para assim, acho que não alguém aqui, não sei, né, que conheça mais sobre isso, sobre maternidade de impacto, né, do que a Glaucia. Então eu vou pedir para ela já começar a fazer, né, justamente essa correlação, essa explicação, né, para a gente chegar no ponto de convergência, tá, Glaucia? Por favor. Tá, Regi. E na verdade, assim, queria falar até. Eu vou falar 2 minutos, tá, Regi? Mas é assim: materialidade é o ponto de partida para tudo em relação a ESG, né? Agora, né, materialidade, ela tem várias vertentes, como a Regi falou, né? Materialidade de impacto, dupla materialidade, materialidade financeira. E uma coisa que tem me deixado muito nervosa é ouvir as pessoas falando. Não precisa de materialidade, dupla materialidade, é só ir direto na materialidade financeira, né? E aí, como é que você vai, né, trabalhar no seu risco? Como é que você vai trabalhar no seu, né, na sua oportunidade sem você conhecer o seu próprio impacto? Né? Então, para mim, é muito jogar, né, a carroça na frente dos burros, enfim, né, como eu vejo, né? E aí eu acho que assim, a materialidade, né, de impacto é aquela que você, né, normalmente a empresa já pratica isso, mas ela acaba deixando isso muito, ou, por exemplo, numa área ambiental, né? Então, tem aquele todo o pessoal que faz, né, o EIA-RIMA, faz tudo, né, aqueles estudos de impacto e tal. E não da forma como a gente, né, tem trabalhado com a GRI. A GRI, ela, né, ela vem trabalhando com essa questão da materialidade de impacto desde o começo, né? E sempre, né, trazendo essa questão de que é o início para você depois ir, né, discutir essa questão financeira. Então, quando o relato integrado chegou, eu até achei interessante, né? Você vai chegar no relato integrado,
Mas e não tinha essa contradição das pessoas dizerem que não precisa fazer dupla materialidade ou não precisa fazer materialidade de impacto. Acho que o grande problema que tem hoje é que existem aquelas empresas que já estão há muito tempo fazendo esse exercício, que já fizeram, né, a dupla materialidade e que podem seguir depois fazendo, né, a parte de monetização, valuation, tal, para o relato financeiro, né, para a materialidade financeira. Né? Aí realmente você pode usar o que já tem, mas para começar, né, você precisa fazer a materialidade de impacto, que é você entender quais são os impactos da empresa, das atividades da empresa, nas pessoas, no meio ambiente, na sociedade, enfim, na economia. Né? Eu acho que você fazer essa reflexão é a pedra fundamental de todo esse processo. Né? Porque senão você corre o risco de você fazer um trabalho incompleto. É que nem você depois lá na frente descobrir, né, fazer o seu mostrar o EBITDA sem conhecer CAPEX ou PEX da empresa, enfim, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei, Regi, se eu preciso falar alguma coisa a mais, né? Mas eu acho que, É, Gláucia, não é oi, à toa que essa aula vem antes da próxima. né? Não, Pois porque é, assim, planilha, ela aceita tudo, mas você vai tacar um número lá que saiu da onde? pois é. É um grande chute? Ou ele está baseado numa evidência objetiva, ou até numa identificação de um risco que depois foi quantificado e tem um suporte adequado, inclusive contábil, para estar na planilha e ser defendido numa auditoria e ser mostrado quando necessário. Uhum. Então, e é isso. Eu acho que também tem uma diferença, né, Lauria, quando a gente traz o IFRS S1 e S2, né, que são normas de sustentabilidade aí feitas pelo ISSB, que uma grande diferença delas também, né, em relação às outras normas, que são as normas contábeis, é que elas são normas também que abarcam a questão da gestão, né? Então, ela tem, por exemplo, a parte de governança, ela tem a parte né, de planejamento estratégico, gestão de riscos, enfim, e não só métricas e metas, né? Como tem no padrão, né? E agora, o IFRS, enfim, né, o próprio ISSB, né, ele publicou um guidance que a Regiane pode até mostrar nessa apresentação, mas que ele fala que você pode seguir, né, de acordo com a lógica do EFRAG, que é mapear primeiro o impacto, né, da organização. Né? E aí eu queria deixar a seguinte mensagem, né, assim, eu acho que primeiro o impacto, depois para entender risco e depois entender, né, o impacto financeiro na organização. E não tem como, né, é uma cadeia causal, né, e é uma regra de governança também, né, e aí, assim, eu acho que isso já está sinalizado, está formalizado, né, pelas normas do EFRAG, né, e, assim, é uma forma que eu acho que É conectado, já é, não, assim, não é, tem como não estar. E a sim, gente vai e caminhar hoje para, digamos, mostrar isso, né? isso. Sim, nossa, desculpa, Fica, desculpa. né? Não, na verdade, assim, é que daí fica com lógica técnica, né? Uhum, Uma lógica técnica defensável, digamos assim, uhum. né? Para você depois poder chegar no investidor, que deveria ser o usuário final, né, das informações, e mostrar o porquê. Né? Por que de tudo isso? Olha, começa lá no impacto, aí vai, né? E daí isso se torna risco, né? E aí, assim, é, tem muita gente que está louco para falar de oportunidade ESG já também, antes até de falar de risco, né? Eu acho que isso também é um outro problema, né? De shortcuts, né? Que as pessoas gostam de fazer, enfim, mas não vamos perder, né? Não vamos perder a parte técnica e não vamos cometer o mesmo erro desses 20 anos que a gente vem trabalhando. Na verdade, relato começou em 97, né? Eu acho que teve um período que a gente, né, estava em processo de aprendizagem, que a gente poderia dizer, ó, a gente está em processo de aprendizagem, mas agora já, né, já vai fazer 30 anos desse trabalho e o mundo está aquecendo demais, né? Eu acho que a gente tem muito que falar dos impactos,
né? E não tem como, né? Eu estava vendo outro dia uma informação lá no site lá do World Economic Forum, né? E que se a gente continuar da forma como a gente tem atuado, né? De explorar, produzir, consumir, né? Vender, consumir, descartar, do jeito que a gente está fazendo hoje, enfim, a gente vai chegar em 2070, né? Com muitas regiões que serão inabitáveis e 50% do território brasileiro vai estar desse jeito, inabitável, né? Que é aquele tipo de lugar que se você for, né, se você passar mais do que 2 horas nesse lugar, você morre porque seu organismo colapsa, né? Eu acho que esse tipo de conhecimento, né, e de discussão, né, eu acho que a gente tem. Agora não dá mais tempo de não ser alarmista ou de trazer essa questão da urgência da gente trabalhar, né, fazer uma reflexão mesmo sobre a forma, né, de atuar, né, e fazer uma análise mesmo honesta sobre os próprios impactos e talvez, né, até mudar o modelo de negócio, né, como vem falando tanto, a gente falou tanto de modelo de negócio quando chegou o relato integrado, mas é assim, né, para a gente chegar em 2070 tendo ainda 50% do Brasil, né, habitável, né, e produzindo alimento, enfim, porque eu não queria imaginar o caos que seria se a gente tivesse 50% do território brasileiro inabitável. Então, assim, tem muita coisa em jogo, coisa importante mesmo, né? E me irrita muito, sabe? Aquelas pessoas que chegam, é só materialidade financeira e vamos cortar o caminho e fazer o kit mínimo, né? Não dá, não dá. A gente tem que fazer uma reflexão muito honesta sobre os próprios impactos, e eu acho que a materialidade de impacto realmente é a pedra fundamental dessa discussão. Desculpa, Regi, acabei me E que é o excedendo. ponto de partida, né? Você já deu o spoiler assim do PROS, ou seja, que é o que o relato integrado traz, né? Ele fala sobre maternidade financeira, né? Porque ele são os temas que afetam a capacidade daquela organização de criar valor. Mas isso tem a ver com o quê? Também com o modelo de negócio, né, que você falou. Então, vamos guardando essas peças, porque são peças e falas que vão aparecer todas de novo nos novos IFRS, ou seja, isso já é, digamos, uma grande evidência de que tudo se fala. E que quem fez materialidade de impacto, de quem trabalhou o relato integrado, né, que parte exatamente dessa conexão do que você executa, mas em sustentabilidade, a tua estratégia de atuação, com os teus riscos e oportunidades aqui, ó, né? E que advém do quê? Do que você faz, aqui, ó, dos impactos que você gera, né? Então né, mas é como se fosse aqui, ó, que se retroalimenta. É a empresa girando, né? Mas ela tem os seus insumos, os seus capitais, ela funciona de acordo com uma estratégia que foi definida com base na análise de riscos e oportunidades, de uma forma geral, inclusive os de sustentabilidade. Ela gera resultado, mas ela também gera impacto. E aí, com isso, ela pode gerar valor para ela, ou então destruir valor, e o próprio relato integrado, né, assim, né, faz como a GRI. Fale do que é positivo e do que é negativo. Então, era a grande mensagem, fazer essa conexão, um documento sempre sucinto, objetivo. Então, isso foi solicitado, né, a gente já falou sobre isso, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Tá? E as empresas não vinham apresentando, na verdade, ou vinham contando o que fazem, mas agora que vão ser, digamos, auditadas, a gente vê que no fundo, elas não têm os processos. Elas contam aqui, né? Essa história bonita. Olha, gente, tudo se fala. Aí quando você aperta, não vai, tá? Aí temos o SASB, que também trata a maternidade financeira, tá? E se vocês forem olhar a origem do SASB, né? SASB, eu lembro que no ano em que eu estava fazendo a revisão do ISE, né, Glaucia, que nós fizemos um estudo e, e que nós fomos lá na origem. E aí, na verdade, é tudo que foi construído do SASB para ver qual que é o impacto financeiro dos temas de sustentabilidade
nas empresas advém de uma análise, mas só que de uma consulta, né, a todos os stakeholders do quê? Justamente dos impactos da sustentabilidade, assim, né? Mas do que acontece, né, que faz com que a sustentabilidade tenha um impacto financeiro nas companhias, tá? Então é também a materialidade financeira, tá? E o que que o SASB já fala? Que é informação material, tá vendo? Você, né, o SASB fala o seguinte: você tem que falar, você tem que trazer informações, né, sobre esses tópicos que eles já mapearam, né, que são relevantes para a tomada de decisão dos investidores. Tá? Então, isso tudo são coisas, de novo, que já vêm sendo feitas, que já vinham sendo feitas, elas não surgem com os novos IFRS, tá? Aí vem a dupla materialidade, junto com as normas europeias, né? A gente passa ali de uma evolução mas só de muitos relatórios falando sobre GRI, né, Glaucio? Muitos anos, aí depois foi sendo incorporado o SASB, quando na verdade eu não sei. No setor elétrico, digamos, eu já fazia o GRI para o setor elétrico, né? Mas usava os setoriais do setor elétrico da GRI. Para aplicar o SASB foi só alguns detalhes a mais. Então nós já, né? Então todas as empresas já, né? Já, digamos, já passaram ali a incorporar, digamos, aquele olhar de indicadores, digamos, que retratavam o impacto financeiro na companhia, tá? Que são os indicadores mais setoriais de negócio, porque negócio impacta na companhia, tá? E aí surge o quê? A dupla materialidade. E aqui, gente, né, que é o grande detalhe, tá? Nós colocamos aqui, já com base aqui no próprio EFRAG, né? Mas vocês vão poder ler, mas tem um detalhamento aqui, né, do que ele pede. E aqui, o que que acontece? O Denis, né, Glaucia, fala muito sobre isso. Ele fala, gente, não é porque tem a dupla materialidade feita que já está tudo pronto, resolvido, tá? Por quê? Porque eu acho que a maioria das empresas faz uma dupla materialidade de acordo com o EFRAG, e o próprio EFRAG, né? Mas ele diz o seguinte: você não necessariamente na análise, né? Porque o EFRAG, né, ele traz a dupla materialidade, é onde você tem, digamos, dois eixos, um eixo que é a materialidade de impacto igualzinha à da GRI, tá? Sem tirar nem pôr, né? Então você faz a tua materialidade de impacto e é um dos eixos. E o outro eixo é a materialidade financeira. Tá? E o que que é a materialidade financeira no EFRAG? É a partir da análise de riscos e oportunidades, tá? Seguindo a mesma lógica da GRI também, porque na GRI você mapeia impactos e você analisa a significância dos impactos, gravidade e probabilidade. Na materialidade financeira do EFRAG, você também vai analisar probabilidade e gravidade, tá? Só que o que que acontece no EFRAG, né? Mas ele fala o seguinte, que eu posso ter ali uma questão de sustentabilidade, né? Que seja financeiramente material e que eu não tenha, digamos, a quantificação, tá? E que eu possa ter uma análise de critérios alto, médio e baixo, ou, digamos, aquele heat map, entendeu? Então você não tem mas necessariamente uma quantificação dos impactos financeiros. Se você tiver, ótimo, tá? Mas a maioria das empresas não tem. E digo mais, eu vejo muita materialidade, mas muita dupla materialidade sendo feito ainda com uma consulta mais aos stakeholders. Então, como que se define mas esse eixo do financeiro, mas eu consultei o meu investidor, né? Mas ele consulta às vezes não para mapear probabilidade e gravidade, mas sim para avaliar relevância. É como era feito na GRI antigamente. Mas você acha esse tema relevante? Né? Mas nem avalia às vezes risco
e oportunidade. Então, ou seja, isso são coisas que fazem, que diminuem, digamos, a correlação com os novos FRS. Mas quem faz uma dupla materialidade, que mapeia, né, que nós dizemos, né, que faz uma lista longa de impactos, riscos e oportunidades, né, que são os AIROS, né, e que faz a análise dos impactos e faz a análise dos riscos e oportunidades, já tem, digamos, meio caminho andado, né, para fazer a materialidade conforme os IFRS pedem, tá? Ai, tô voltando, né? Porque o que que os IFRS pedem, né? Então aqui a gente começa a entrar bem mais no detalhe aqui no escopo da, é, da, da aula em si, tá? O IFRS, né, ele fala em informações materiais, tá? Né, a gente vai destacar, né, depois, mas é o seguinte, mas os IFRS, se você for lá na norma e procurar, ele não fala sobre materialidade financeira, ele não fala sobre tema material, sobre questões materiais. Ele fala sobre informação material. Tá? E o que que é informação material? É bem similar àquela definição do SASP também, né? Que é o seguinte, mas é uma informação que a omissão dessa informação pode distorcer ou prejudicar, né, as decisões dos usuários primários desses documentos, né, que são os investidores, credores, né, são os donos do capital, digamos, financeiro. Tá? Então, são informações materiais. Então, mas essas informações materiais elas têm que ser, né, apresentadas de forma completa, para que decisões possam ser tomadas, tá? E quais são os dois documentos que complementam o que vem sendo descrito na norma? Nós temos um material educativo, tá? Que é esse material verdinho aqui, né? Que eu já coloquei lá no chat, né? Porque eu coloquei no chat, né? Eu acho que foi a apresentação e o material, né? Acho que de divulgação, né? Eu não sei se eu coloquei os outros, mas se eu não coloquei, eu já coloco depois, tá? E junto com esse material, porque nesse material, mas ele vai fazer referência a GRI, a materialidade de impacto, ele vai fazer referência à dupla materialidade e vai fazer referência ao julgamento de materialidade, que é um documento que é utilizado na própria, digamos, elaboração das demonstrações financeiras, né? Porque você vai fazer um julgamento de como que aquela informação é ou não material. Tá? Então, de novo, não é tema material, não é materialidade financeira, são informações materiais. E a gente vai falar aqui mas como que a norma diz que você chega nessa análise, né, de que uma informação, se ela é material ou não. Tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Algum ponto? Glaucia, Lauria, querem complementar alguma coisa até aqui? Tudo ok? Vocês estão aí? Estão, né? Eu não vejo vocês, Estamos gente. aqui, olha, eu estou fazendo sinal de positivo aqui, Regi, tá tudo certo. Não sei se eu estou indo rápido, tá. Qualquer coisa vocês, né, mas vocês dão uma trava, tá? E aqui começa a gente assim, qual que é a grande evidência, né, de que os novos FRS falam com a materialidade de impacto e com a dupla materialidade, tá? E com o relato integrado, né? Nós já falamos sobre isso. O QFRS S1, ele é um espelho do que o próprio relato integrado traz, tá? E qual que é a grande mensagem, tá? Se as informações materiais que você tem que dar são sobre riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, né? Mas esse documento do próprio FRS diz o seguinte, que riscos e oportunidades surgem das interações, né, da companhia com os seus stakeholders, surgem das dependências e dos impactos, né,
Como é que fiz mais isso? Né? Porque eu tenho, né, mais os meus relacionamentos, mais com os meus stakeholders. Eu dependo de determinados recursos para poder, digamos, executar as minhas atividades, tá? E justamente, mas esses recursos que eu necessito e os relacionamentos que eu estabeleço, né? Que vão ser a base para o mapeamento desses riscos e oportunidades. Por quê? Porque eu, companhia, eu gero impactos, né, sobre esses recursos e eu gero impactos mais sobre os meus stakeholders, ou seja, nos meus relacionamentos, né? Porque é uma troca, é uma simbiose, né, com os recursos naturais, com os meus, né? Mas eles falam muito sobre o meu relacionamento com os capitais, né? Que é o capital natural, é o meu capital de relacionamento, são os meus né, mas é o meu capital humano, fazendo referência né, ao próprio relato integrado. Então, ou seja, eu gero impactos. E esses impactos podem se reverter, mas em riscos e oportunidades. Mas não só os impactos. Tem as dependências, ou seja, tem o meu, né, a gente chama, igual, eu estava vendo esses dias, eu estava fazendo um documento, né, sobre gestão de risco. E aí vendo o seguinte, a gente tem que entender para fazer, né, uma boa gestão de risco, mas as nossas, eu preciso conhecer, digamos, as minhas externalidades. Eu preciso conhecer o ambiente onde eu atuo, né? Claro, né? O meu modelo de negócio. Eu preciso estar atento, né? Digamos, aos riscos emergentes que vão surgir, que podem surgir e que podem impactar o meu negócio, novas dependências, novos problemas, novas questões. Então, são coisas que, né? Às vezes estão fora ali do meu negócio, né? Mas é o meu contexto, digamos, o meu contexto externo que pode me impactar, né? Então, eu tenho duas fontes de riscos e oportunidades, né? Os próprios impactos que eu causo e o meu contexto, Aquilo que envolve ali o meu negócio, tá? Então, isso, digamos, é o próprio FRS falando isso. Então, digamos, se você já tem todo um trabalho de mapeamento de impacto, de cenários, de dupla materialidade, tá? Porque o que que o EFRAG fala? O EFRAG, né? O que que o próprio FRS fala, né? Que por mais que a minha materialidade financeira, que foi apurada lá na dupla materialidade, né? Ela pode não ser mas ela pode não estar pronta, justamente porque o que o EFRAG exige é diferente do que eles exigem aqui, tá? Mas, mas a lógica é que os riscos e oportunidades que eu Deixa eu mapeei. só ver. Voltou, Regi. Ficou mudo um tempão, Regi. Você Ficou, congelou, congelou. Regiane. Eita, nós. Congelou aonde? Depois, logo que você falou, aqui do IFRS. Ih, mas em que pedaço do FRS? Eu já tinha falado Não, sobre que você tinha confundido com a outra sigla agora. Agora eu também já nem lembro. o EFRAG, mas eu já tinha falado Isso, sobre a dependência, impacto, isso tudo. Tinha, né? sim. Tá. Não, estou Já falando o tinha seguinte, sim. tá? Que o próprio FRS, mas esse documento, ele fala o seguinte, né? Que o que eu apuro no EFRAG, né, na dupla materialidade, tá? Ele não é exatamente, ou seja, ele não vai estar pronto, tá? Para atender. Mas os FRS, por quê? Mas o que eu peço no EFRAG é diferente dos requisitos que são solicitados aqui, pela norma. Mas a lógica é que tudo que eu mapeei na minha dupla materialidade de risco e impacto para a companhia, que sejam os mesmos riscos, né, os riscos e oportunidades que eu mapeei na minha dupla materialidade devam ser os mesmos riscos e oportunidades que eu vou avaliar sob a ótica dos FRS,
né? E aí sim trazer informações materiais sobre esses riscos e oportunidades, tá? Por quê? Porque o IFRS fala. Oi, gente, tá difícil a sigla, hein? O EFRAG, com a dupla materialidade, fala sobre questões materiais, tá? O GRI fala sobre temas materiais. E aqui se fala sobre informações materiais, tá? Mas esse é o grande diferencial, mas não que tudo não se fale, tá? E um ponto importante aqui, complementando, né, que esse documento que detalha como fazer a maternidade, ou seja, se você quer trabalhar a maternidade, tem que ler, faz esse material, tá? Porque ele traz tudo bem detalhado, bem explicado, tá? E ele fala o quê? Mas observar nessa definição de quais são as informações materiais, esse documento, que é o de julgamento de materialidade, é para as demonstrações financeiras, tá? E qual é o ponto de destaque aqui, tá? Que é um outro ponto que surge muito, porque se fala assim, eu vou fazer análise da materialidade financeira segundo as normas dos FRS. Aí todo mundo acha que tem que ter a conta pronta, digamos, um número em reais, tá? E a própria norma aqui, né, o próprio FRS, que é o lá da contabilidade, ele diz o seguinte, né? Para você identificar as informações materiais, você pode considerar, você deve considerar tanto fatores quantitativos, ok, perfeito, né? Claro, quanto mais quantitativo, melhor aqui para gente, né? Mas também tem os fatores qualitativos, tá, gente? Então, de novo, esse é um outro ponto muito relevante que surge muita dúvida, né? É o quantitativo, mas também é o qualitativo, tá? E a própria norma FRS fala, se o teu, se a tua análise quantitativa não for, digamos, firme, né, se ela não tiver, se for uma análise quantitativa com muitas incertezas, né, com muitas premissas e incertezas que vão, digamos, enfraquecê-la, então você não precisa divulgar, tá? Isso tudo está na norma, tá, gente? A gente está trazendo aqui, buscando trazer aqui, né, os pontos que são mais discutidos, né? Então a gente já viu o que até agora? Que materialidade de impacto, dupla materialidade, sim, se você já faz, são a base para você mapear os riscos e oportunidades que você vai trabalhar aqui nos seus, né, mais nos seus FRS. Ah, vou começar agora. Posso partir do zero? Cara, assim, você não vai conseguir partir do zero, né? Que foi exatamente o que a Gláucia trouxe lá no começo, tá? Por quê? Porque para você mapear riscos e oportunidades, necessariamente você vai passar pelo entendimento do teu negócio e dos teus impactos, tá? Então não tem como você trabalhar sem ter, digamos, essa análise, tá? Você pode não ter o GRI, não ter o relato integrado, mas que você vai ter que fazer a análise de impacto, dessa gravidade dos impactos, da probabilidade né, dos teus impactos acontecerem, certamente vai ter que ter, porque isso é uma parte dos teus riscos e oportunidades. Tá bom, pessoal? Tá entendido? E o ponto aqui também que é bem relevante, que materialidade financeira não é só reais, é também fatores qualitativos. Tá bom? Tá ok? Posso seguir? Tá? Gente, acho que tá repetindo algum slide, né? Aqui, né? Acho que duplicou sem querer, ficou sobrando, tá? Então, pontos de atenção, já falei, né, que a dupla materialidade, né, que é o EFRAG aqui, né, que é a norma europeia, ela fala sobre questão material, o GRI fala sobre tópico material, os novos IFRS não usam os termos riscos materiais, oportunidades materiais, avaliação de materialidade, tá? Ele fala sobre informações materiais, tá? Mas ele diz o seguinte, né, que apesar, né, que dessas diferenças, isso está lá naquele material educativo,
que as informações que são financeiramente materiais na própria dupla materialidade, né, que é o EFRAG, devem ser também, provavelmente serão, as das normas que dos FRS, tá? Contudo, mas os requisitos de divulgação é que são distintos, tá? Então, ou seja, não é porque você fez um que você já vai ter, digamos, o outro pronto e vice-versa, tá? Que são normas diferentes, tá ok? Aqui é mas é uma figura, digamos, que tenta resumir isso, né? Ou seja, você vai fazer a materialidade, né? Então você parte sempre de uma análise de contexto da tua cadeia de valor, de documentos setoriais, porque se você olhar SASB, GRI, se você olhando, digamos, né, o próprio como é que diz? As normas específicas, né, do próprio SSB, que hoje só tem do clima, você encontra ali, né, digamos, o que é informações, o que é relevante para aquele setor, né? O que é relevante de ser contado, tá? Você faz benchmarking, ver cenários, tá? E isso tudo é base para toda essa questão da materialidade. É para dupla materialidade, né, que nós já falamos, que é de impacto e financeira. Na materialidade financeira da dupla materialidade, aqui, ó, mas só que obrigatoriamente você vai mapear riscos e oportunidades. E a base para você identificar as informações materiais nas normas IFRS parte da onde? Identificar riscos e oportunidades também, tá? Então você mapeia aqui e você mapeia aqui. Provável, né? Mas deveriam ser os mesmos, tá? E aqui qual é a grande diferença? Que você vai considerar aqueles que podem afetar razoavelmente as perspectivas da entidade, lembrando que perspectivas, fluxo de caixa, balanço, ou seja, são os impactos financeiros. E é quem afeta razoavelmente. Então, tem que ter um impacto financeiro significativo. Se não for significativo, não é escopo da norma, tá? Aí você vai identificar riscos e oportunidades que afetam, né, significativamente financeiramente a companhia, e aí você vai fazer julgamentos de materialidade, para você definir o quê? Quais são as informações materiais. E considerando o quê? Fatores quantitativos e fatores qualitativos. Tá, pessoal? Tá ok até aqui? Ok? E a gente vai trazer aqui para vocês figuras, gravuras, né, que nós traduzimos, que estão naquele material educativo, tá? Então, de novo, a gente não vai entrar tanto no detalhe, senão a gente, né, mas teriam que ter várias aulas sobre isso, mas vamos explicar o conceito, tá? Então, qual é o ponto de partida de tudo? É identificar riscos e oportunidades. Aqui, ó. Ter uma lista longa, né? O que que se espera? Uma lista de riscos e oportunidades que podem afetar, tá? Então, digamos, similar para quem faz a dupla mentalidade é uma potencial lista. Vai ser a lista longa de tudo que a gente entende, né? Que pode afetar financeiramente a companhia, tá? Aí, o que é obrigatório de ser consultado, né? A própria norma, né? Mas os FRS. Então, vamos fazer aqui um paralelo com o SASB, né? Porque ele obriga aqui, ó, você tem que consultar o SASB. Por quê? Porque o SASB já tem 77 setores, já tem 77 books que dizem ali, né, o que é material, né, para cada setor e quais são as informações que devem ser divulgadas. E olhando aquilo, você lendo esse material, você consegue extrair dali justamente quais são os riscos e as oportunidades, né, que podem existir para a tua companhia. Quando lá na frente a gente tiver
diversos IFRS, um para clima, um para natureza, um para capital humano, certamente lendo esses documentos, né, a gente também vai poder ter ali uma fonte de análise de potenciais riscos e oportunidades. E é para minha organização, tá? Então ele diz, né, você é obrigado a consultar, né, mas os próprios padrões do ISSB, ou seja, né, os próprios IFRS que já existirem, você tem que consultar o SASB, você pode consultar o CDSB, né, que é um framework também sobre clima. Aqui, ó, outras normas com foco em necessidades de informações dos investidores. Práticas setoriais, ou seja, você pode consultar diversos documentos. Similar, ou seja, mas para quem faz materialidade hoje, a gente consulta diversos documentos. É o relatório de clima, são os riscos globais, são documentos setoriais, são regulamentações, ou seja, os próprios documentos internos, né, porque aqui que a norma fala aqui também, ó, utilizar informações razoáveis, verificáveis que estejam disponíveis, tá? Então, é tudo aquilo que esteja disponível para você usar, para consultar, documentos internos de planejamento estratégico, de matriz de risco, que você vai consultar para definir, digamos, essa lista longa, tá? E aí, de- com essa lista longa de riscos e oportunidades com potencial impacto financeiro, que aí você vai partir para fazer, digamos, toda a análise, né, de como que você vai identificar as informações materiais. Aqui, gente, é um resumo, tá? Que fica aqui para vocês de exatamente que está lá no material também, lá no material educativo que eles trazem, eles detalham, mas eles trazem exemplos, tá? Então, ou seja, você tem, ó, mas lembrando lá do relato integrado, aqui, ó, você tem que entender, mas qual é a sua cadeia de valor, tá vendo? Você tem que entender aqui, ó, os seus stakeholders. Você mapeia aqui, ó, né, mas os recursos e relacionamentos dos quais eu dependo, quais são os impactos que eu gero, tá? Isso tudo tá lá no FRS. Então, assim, de novo, né? São muitas evidências de que tudo se fala, tá? Aqui. Mas só que você vai analisar, mas essas dependências e esses impactos. Tá? Aqui, ó, ver as oportunidades aqui, ó, porque essas dependências e impactos podem levar né, a riscos e a oportunidades. Então, ou seja, não basta você analisar também dependências e impactos. Você vai olhar, né, você vai olhar o quê? A sua perspectiva externa. Porque tem coisas que são externas ao teu negócio que podem estar também gerando riscos e oportunidades. Usar as fontes, mas esse quadradinho aqui, ó, é exatamente aqui, ó. Mas é essa obrigação, tá? Então você usa as fontes né, que são, digamos, exigidas, tá? E aí você vai avaliar, né, os possíveis efeitos. Mas, digamos, aqui é tudo ainda que podem afetar. Você ainda não fez, digamos, né? Você ainda não chegou ali na tua materialidade financeira de fato, tá? Que é a análise financeira, tá? Aqui são perguntas, tá? Que o próprio FRS, né? Foi o rapaz do. Como é que é o nome dele? Glaucio Arturo trouxe só que em um evento, que vocês devem ter assistido também, né? Foi o encontro lá do CBPS em São Paulo. Então, são assim, né? Mas é um guia, né? De perguntas que você faz, para entender o seu modelo de negócio, para entender o seu ambiente externo, mas quais são as interações? Isso tudo é a base de análise para o mapeamento de riscos e oportunidades, tá? E aí, né? Como você define justamente as suas informações materiais, tá? A primeira etapa é exatamente essa, tá? Você vai, com base nos teus riscos e oportunidades que têm potencial de serem materiais, que tudo é o potencial. Você vai ter um conjunto de informações que também são potencialmente materiais.
E aí que vem a etapa, né, digamos que é a mais desafiadora, que é justamente como que se faz essa avaliação de impactos financeiros, considerando fatores quantitativos e qualitativos, tá? E é isso, né, André, que na próxima aula a gente vai detalhar mais, tá, pessoal? Então aqui a gente está mostrando o todo, assim, de onde vem e onde isso se encaixa, tá? E aí, feito isso, vamos ter as etapas aqui de organizar essas informações e de fechar as informações, digamos, tá? De novo, está tudo lá no documento e a gente trouxe aqui para vocês irem, acompanhando, tá? Aqui, tendo os riscos e oportunidades mapeados, aquela lista longa, tem uma etapa que aí você segue essa etapa de identificar quais são as informações referentes a esses riscos e oportunidades que você vai precisar fornecer. Aí é como se aqui, digamos, olha só, gente, aqui é outro pulo do gato que foi muito discutido em um evento que eu assisti, que falava sobre onde entra o SASB, né? O SASB, mas ele vai entrar tanto no começo, quando você vai mapear os riscos e oportunidades, como documento de consulta, né, que nós acabamos de falar, mas aí, você definido ali qual é o risco e oportunidade, mapeados, digamos, os potenciais, né? Aí você volta ali no SASB, você volta na própria norma. Se quiser, você volta no GRI, porque aí você vai voltar nos padrões que vão te dizer quais são as informações que você tem que fornecer sobre aquele risco ou oportunidade. Mais exemplo, né, que a gente sempre usa aqui. Se você tem um risco, né, que nós até falamos já na aula passada, se você tem um risco sobre clima, né? Então você vai consultar ali tudo que aparece sobre clima no S2, tudo que aparece de clima no teu segmento, no SASB. Ah, mas eu acho que o que esses padrões trazem não é suficiente para eu dar informação material, que eu quero. Então você pode consultar, o que a GRI pede, você pode consultar o que o CDSB pede, você pode trazer indicadores seus operacionais, né, que só você calcula, então, só que aí se você trouxer esses, né, você vai ter que explicar, tá? Então aqui é uma etapa de fonte de informação, ou seja, você definido o risco e oportunidade, onde você busca qual é a informação material que eu vou dar. Então, você tem um grande arcabouço aqui de potenciais, tá? E aí você vai na etapa 2, que é exatamente onde você identifica se os riscos e oportunidades realmente, né, eles afetam financeiramente a companhia, tá? Então aí remete para aquela norma, que é aquela cinza que fala, que é o julgamento de materialidade, tá? E aí você vai ter fatores quantitativos, fatores qualitativos, tá? E aí, claro que a grande pergunta é como que eu faço essa conta, né? Mas, de novo, a gente vai falar mais sobre isso na nossa próxima aula, tá? Porque, mas é o grande ponto. Como eu faço essa conta? Quem já faz essa conta? E aqui, de novo, olha, para você ter o julgamento de materialidade, sempre lembrando, tá? Você pode ter um quantitativo que você não consegue medir, mas às vezes o qualitativo é muito relevante. E aí aquele risco ou oportunidade vai ser, ele vai, você evidencia que ele pode ter um impacto financeiro na companhia por uma análise qualitativa, porque você não consegue fazer a conta, digamos, você não tem capacidade de fazer a conta, você não tem informações para fazer a conta. E aí você vai descrever que ele é relevante e por isso você vai dar informações materiais sobre ele, tá? Aqui, gente, exemplos, né, de quais são os possíveis impactos financeiros
tá? De riscos e oportunidades. São materiais que vocês podem consultar. É o próprio TCFD traz nele exemplos, tá? De onde esses impactos financeiros podem estar ocorrendo, tá? E aí aqui qual é o grande desafio, gente, né? De novo, né? Vamos guardar para a semana que vem, mas assim, é a integração da sustentabilidade com a área financeira. Não tem como isso ser feito sem essas áreas se falar, tá? E, de novo, se você tem uma área de planejamento financeiro, gente, com certeza alguém está fazendo uma conta que tem relação com sustentabilidade. Se for, aí vem, gente, aqui é o grande ponto. Se for um aspecto, um risco ou oportunidade que gere impacto financeiro significativo na companhia, com certeza ele vai estar sendo olhado pelo planejamento financeiro. Se ele não estiver sendo olhado, graças a Deus que surgiu, mas essa exigência da norma, porque ele teria que estar sendo olhado. Concorda? Se ele tem um impacto financeiro. É isso aí, Regiane. Deveria. Se não, gente, se não está Deveria. sendo. Como é que você planeja uma provisão que tem que estar para o ano seguinte, para o próximo exercício, para um eventual problema lá de você emporcalhar o entorno lá da onde tem a sua operação, né? Falando assim no português assim Gente, bem se o claro, problema assim bem existe, direto, ele está né? sendo mapeado com certeza. O que está faltando é a integração e, né, mas eu também Não, acho que. Ah, porque diga. assim tem uma probabilidade de acontecer, né? Aí Uhum, tudo bem, se o sujeito quiser é, assumir que, tipo assim, não, vamos na fé, e de repente se a fé falhar, entendeu? Depois, na hora que ele tiver que uhum. explicar por que que o PNL lá, o resultado previsto, não vai acontecer, porque ele vai ter que pagar o negócio que ele vai ter que reconhecer, porque ele emporcalhou lá o entorno da onde tem a operação dele. Bom, aí cada um que assuma depois, né? Vai na fé, mas fique ciente que você está puxando um risco para você que não seria necessário, tá? Eu estou tentando ser bem direto aqui no que eu estou falando, porque não adianta varrer a sujeira para debaixo do tapete. E se quiser Gente, é fazer, gestão, fique né? ciente do risco. É gestão, ó. Se você vai lá mas é no TCFD também, ó. Ele traz aqui um passo a passo. E de novo, são coisas que já são não exigidas, né? Porque era voluntário, mas que estavam aí sendo demandadas, né? E que não estavam sendo vistas, entendeu? Então, assim, não deveria ser novidade para, de novo, para quem já trabalha com sustentabilidade, para quem já faz relato integrado, tá? Então, assim, e aqui, gente, eu vou trazer, né, essa parte é tudo TCFD, né, se vocês quiserem consultar, só para dar ali um norte, né? Também fonte de consulta, porque assim, gente, de novo, a gente aqui vai trazer o caminho das pedras, mas sempre lembrando que cada organização é diferente. Não tem uma receita de bolo que vá servir para todos. Então, tudo isso para ser feito exige estudo, leitura, para você entender no teu contexto o que está te afetando de fato, tá? E eu vou trazer aqui, gente, né? Aqui é uma lista, né, que vocês podem olhar, se inspirar, né, do que pode, né, o que é um possível impacto financeiro, né, de riscos e oportunidades, tá? Mas aqui eu quero trazer, né, eu compartilhei com vocês, eu vou pular e já volto para cá, só porque tem a ver. Um case é de quando eu trabalhei na Light. Isso aqui foi feito em 2012, gente, pra vocês verem quanto tempo tem isso, tá? Foi um valuation dos projetos de eficiência energética nas comunidades, tá? Que era uma verba, né, que tinha uma parte desse dinheiro que via, que era dos programas de eficiência energética, mas tinha também investimento da própria companhia, tá? E aí se fez a análise, tá? E se demonstrou, né, o ganho, né, se fez o fluxo se fez o VPL, visão da empresa, do projeto, ou seja, para a sociedade, tá?
E se chegou assim que para a empresa, em todas as comunidades né, que nós avaliamos, era positivo. Fizemos fizemos margem ou seja, m- m- mas era um olhar, né, como é que se diz? De negócio, de impacto no negócio, de ações de sustentabilidade. Tá? Então, isso em 2012. Então, ou seja, porque faz parte da análise do projeto. Então, de novo, todo mundo que faz um projeto, né, robusto, investe milhões, certamente tem alguém fazendo essa conta, tá? E mais, e uma, é só com uma outra inspiração para vocês, né? Fora análises da própria empresa, mas nós temos esse documento aqui que também é bem antigo, que é da Itaú Asset, que é bem bacana, que eles explicam como que eles fazem a análise, né? Eles fazem o valuation das empresas, incorporando aspectos de sustentabilidade, tá? Então, ou seja, aqui é a conexão de novo, tá? De, de impactos financeiros, né? De ações de sustentabilidade. Então, aqui nesse documento, né, mas quem quer fazer, digamos, essa conta, essa análise, tem uma boa inspiração também, né? Eu sempre lembro, o exemplo que o Gazotti me deu na época, isso tem muitos anos. Falou assim, não, Regiane, né, você divulga lá no teu relatório anual, né, as ações que você faz mas para para acidente, né? Contra os acidentes, mas você divulga os teus acidentes, né? O teu TGTF, as suas taxas, os teus dias perdidos, e você coloca lá, né, o teu plano de ação, né? Mas para prevenir, papapá, papapá, né? Mas eu, com base nos teus dias perdidos, eu faço a conta do impacto no teu EBITDA, né? Mas aí tem um método, né? E aí com isso mas é que eu jogo no meu fluxo de caixa e dependendo das ações que você está dizendo que você vai fazer, então eu já, né, digamos, ou eu melhoro, mas ou eu, digamos, pioro, né, a minha avaliação, né? Então, ou seja, ter essa conexão de análise financeira de questões de sustentabilidade, de impactos no fluxo de caixa, em custo, receita, mas é exatamente isso que as normas estão pedindo, tá? Então, de novo, certamente nas empresas, mas ou tem pessoas que já fazem, ou tem pessoas aptas a fazer isso. Então, é, justamente a ideia na semana que vem é a gente trazer justamente esse debate, né, André? Mais assim, que mais detalhado. Aqui é só para a gente evidenciar, é só, digamos, contextualizar, mas onde que isso entra nas etapas da definição do que deve ser divulgado, tá? Porque aqui, digamos, você vai fazer essa avaliação financeira dos riscos e oportunidades, né? Você ou tem uma quantificação, ou você tem uma qualificação, tá? E aí, com base nisso, que você vai poder definir quais os riscos e oportunidades que, de fato, são os que têm o maior impacto financeiro, ver as informações que vocês vão divulgar sobre esses riscos e oportunidades, e aí montar os seus documentos, que é essa etapa 3 que vem lá, no material, né, educativo, é justamente você organizar, ou seja, você faz o teu primeiro rascunho, mas onde você organiza todas as informações, tá? Você decide mais qual informação, né, que você agrega, desagrega, ou seja, é montar o teu relatório, escrever o teu relatório de forma clara, que faça sentido. E aqui, ó, né, o que que ele traz? Que informações sobre dependências e impactos pode ser necessárias aqui, Glaucio, né? Exatamente aquilo que você falou. Porque eu posso ter que falar sobre isso para que a pessoa entenda por que que aquele risco e oportunidade existe.
e é tão relevante, tá? E aí, com base nisso, que você vai dizer o que que você está fazendo exatamente para trabalhar os seus riscos e oportunidades, tá? E a etapa 4 é você, né, eles trazem aqui é você checar, verificar, tá? É você fechar o documento, digamos, está tudo ali, né? Mais processo aqui, já de fechamento, mas o coração de tudo está no mapeamento do risco e oportunidade e na avaliação se esse risco e oportunidade têm impacto financeiro, seja quantitativo ou seja qualitativo. E aí definir quais são as informações materiais que você vai dar sobre aquele risco e oportunidade. Ficou claro qual que é a diferença sobre GRI, dupla materialidade e o IFRS? Quais são as diferenças e quais são, digamos, as sinergias? Tem alguma dúvida, pessoal? Já está acabando. Vocês têm alguma dúvida? Tem algum ponto? Não? E aqui, assim, para fechar, para não, né, passar muito do tempo de vocês, é o seguinte, que se diz o seguinte, né, que embora, né, que a informação material, né, que é aquilo que eu falei, ela está alinhada com a materialidade das normas contábeis, que é aquele documento cinza lá que eu coloquei, ele diz o seguinte, eles não vão ser iguais. Tá? Porque certamente essa divulgação financeira sobre sustentabilidade, eles vão complementar a informação que está na demonstração financeira. Aqui, ó, certamente vai ser mais qualitativo, vai ser mais prospectivo, porque a demonstração financeira não fala sobre futuro, não fala sobre médio e longo prazo. Aqui se terá que falar sobre médio e longo prazo. Entendeu? Então, ou seja, são informações. Então, é por isso que se fala que, né, que o que vai ser divulgado, mas nesse documento ele vai complementar o que vai ser divulgado nas informações financeiras. Não é para ser igual, tá? Tanto aqui, ó, porque a sustentabilidade vão ser que períodos mais longos, implica a cadeia de valor, tá? Mas é um olhar complementar, que é o olhar complementar que o próprio, de novo, que o relato integrado trazia como é que é, né, há quase 15 anos atrás. Tá, pessoal? Ficou claro? Eu corri, a gente volta semana que vem. O que que vocês... Feedback, né? E vamos Rede, saber, sempre a sorte maravilhosa. tirou a semana, né? Mas já tinha muita gente que tinha saído. Gente, todo Que, mundo pegou os documentos que eu botei no chat, eu não sei se quem entrou depois pegou. O de Rede, hoje tá, sim. O de hoje eu acabei conseguindo baixar. Tá. O da semana passada vocês conseguiram também? Querem que eu coloque esse? Não, esse eu não. Eu não consegui, Regiane. Se puder colocar, te agradeço. Não, vou colocar sim. Me dá um segundo, gente. Espera que eu vou colocar. Enquanto isso, dúvidas, comentários, eu tô aqui tirando fotinho de vocês. O de Passando. hoje eu não peguei, não. Hã? Você pode. O de hoje eu não peguei. Ah, tá. É esse. tô Não, eu aqui, não tô peguei. aqui. Ele fica no chat? É porque eu não sei se quem entrou depois pega. Peraí Eu que eu vou entrei colocar atrasada, eu não aqui. consegui. Peraí, vamos lá. Obrigada. Vou por partes. Glaucia, Lauri, algum comentário adicional, gente? Eu não vi nenhum comentário aqui no chat. Tinha alguma dúvida? Não sei. Ó, vou colocar as aulas da semana passada e essa de novo. E vocês vão vendo. Eu acho que quem quiser entender mais sobre a norma também, né, Regi, tem o curso a jornada que a gente conduziu lá na Ambima, né? Ah, você quer colocar o link, Glaucia? Você tem fácil? Não. Não tenho fácil aqui não, mas deixa eu procurar aqui. Do... Não, senão eu pego aqui, porque eu mandei para alguém essa semana. É, eu pego Que aqui. mais? As planilhas, né, da semana passada. Peraí, eu tô botando por partes. Aqui, peguei. Já coloco aqui. Quem viu a planilha, entendeu a planilha? Ela é bem, como é que se diz? Mas diz autoexplicativa, tá? Mas a ideia ali é você usar para fazer o teu autodiagnóstico, né?
vê as suas lacunas, né? Você já coloca ali, digamos, quais são as possíveis evidências, tá? Que são os exemplos Coloquei o link, tá, Regi? tá? Da jornada Ambima, para quem quiser, né, de repente fazer, Qual que se tá aprofundar um faltando? Acho pouquinho que tá mais. faltando aquele, os do Já tem. PRF, né? Ou não, Uhum. peraí, acho que eu tenho aqui. O da dupla materialidade vocês querem ou não precisa? Que aqui acho que o foco não é a dupla materialidade, né? Alguém quer? Do... Regiane, eu Engraçado, gostaria sim, se você puder. tá? Aqui achei aquele, o famoso cinza lá. Olha, gente, cada vez que eu leio os documentos, que eu vejo que tudo se fala, eu fico feliz, que eu falo assim, gente, não é possível que a gente vá. Ai, meu Deus, fiz errado. Que a gente vá perder tudo que a gente fez ao longo dos anos, né? Peraí, esse é o do dupla materialidade. Cadê? É Frag, né? Como é que é o nome dele? Peraí. Acho que começa com IG. Regi e Gláucia, e obrigada, né? Vocês são sempre duas magas, magas amadas. A gente sempre aprende muito com vocês. E eu acho que assim, essa conexão de que a gente vem fazendo, né, Gláucia? Todo mundo aqui vem fazendo há muito tempo, né? E de repente a gente tem escutado muito, tipo assim, ah, não, quero atender a norma, né? Quero os shortcuts que vocês falaram aqui, quero atender a norma. Cara, daí a gente pensa, mas, cara, é só isso. Não, não. Mas muito bom estar com Gente, vocês, muito bom e, aprender com vocês. e assim, eu já falei isso, né? Eu acho que na semana passada também, que no curso lá dos auditores que eu fiz agora, eles disseram o seguinte: não adianta colocar no documento se não tiver o processo Uhum. rodando. Então, assim, tem que ter essa análise rodando, as coisas rodando, né? Né, que você, né, que falou assim, se você diz que clima é um risco material e você só apresenta ele ao conselho uma vez por ano, é quando você aprova alguma coisa, ele não é material. Mas Claro, isso não é evidência. Porque, assim, gente, mas eu já fui de empresa, mas quem é de empresa aqui, mas quem trabalha com empresa, é normal a gente querer ter os nossos relatórios, né, sempre maravilhosos, porque eles atendem ao Easy, né, só que aos ratings, né, muita coisa, mas, gente, a gente não pode escrever sobre o que a gente não faz, né? O exato. próprio CDP, né, que também não é auditado. Então, assim, gente, né, mas a auditoria vem para transformar esse mundo. E é uma asseguração, de novo, que não é a que fazemos hoje, é para a GRI. É uma asseguração razoável. Que o André também falou, né? Que ele sabe tudo sobre isso. Aí na nossa última aula ele vai também dar os pitacos dele sobre o que o auditor vai olhar, entendeu? Então, assim, se realmente for da forma que estão dizendo que vai ser, né, o mundo vai mudar. Né, agora sim também um ponto, né? Assim que a norma saiu, veio na mente de todo mundo, eu agora vou ter que quantificar tudo que está no meu relatório GRI, que tem 200 páginas. Não é isso, gente. De novo, é risco e oportunidade com um impacto financeiro relevante. Pode ser que você tenha três, dois, Uhum. não sei. Mas outro dia uma amiga me falou assim, Rejane, eu mapeei. Quantos que ela me falou? 30 e tantos. Poxa, será que eu falei, gente, eu acho que tá demais, né? Pois é, quais são os relevantes? Pode, assim, é porque é o seguinte, mas quem é da sustentabilidade, eu acho que tem o apego de querer falar sobre tudo, porque acho que tudo é relevante para a gente, né? Como é que eu risco? Como é que eu vou dizer que jogar, né, que resíduo não é relevante? Mas pode ser que para o teu negócio, entendeu? Que não, né, até porque o risco, você tem toda a questão, né, do risco residual ali. Porque tem a probabilidade envolvida. Pode ser que seja baixa. Então você não tem o risco. Tá? Então, de novo, isso tudo tem que ser avaliado.
tá? Então, de novo, é sustentabilidade, gestão de risco, planejamento financeiro, junto ali. A contabilidade, claro, dado que é a contabilidade que vai assinar o documento, é quem registra, né? Mas pode ser que eu não tenha que registrar nada, contabilmente, mas que eu tenha aqui no meu, né, que na minha nota explicativa, né, você tem uma seção lá sobre risco, né? Eu lembro que eu escrevi a seção da Light, né, mas era quali. Olha, eu tenho risco assim assado. Então, de repente, para quem está começando, lá vai ser o lugar que você vai registrar que você está avaliando os riscos assim assado e que vai detalhar lá no outro documento, não sei, tá? Tá bom, pessoal, era isso. Mais algum ponto? Vocês Já são muito tirou a foto de todo mundo, tem um monte de câmera fechada. curiosos. Hã? Um Oi? monte de câmeras fechadas para a gente tirar uma foto com as câmeras abertas, todo mundo rindo. Daqui a pouco quartou na véspera do Gente, feriado. É Uau. mesmo, né, perdão, gente. gente? Mas vocês entenderam, gente? Se tiver dúvida, a gente volta, tá? Sem problema nenhum. É que é bem complexo. Eu fico tentando falar desse vai e volta da forma É que não, Ai, drama, né, mais Regi? didática, mas é complicado, Não, entendeu? mas foi super, nossa, eu adorei. Pode dizer que eu sempre saio daqui com mais bagagem do que entrei. Então, estou muito O feliz. Que material, linda, o Estela. PPT está bem escrito, assim, então, mas vocês lendo, né? De repente vocês tiram mais dúvida. É porque não dava para falar sobre tudo de tudo, né? Senão a gente ia ter que partir em duas a aula, entendeu? Tá bom? Muito Mas bem. olha, chamem mais pessoas interessadas para a aula que vem, né? É uma oportunidade ótima, gratuita, né, gente? E a gente vai falar do nosso desafio, que é a quantificação com um especialista, que é o André, né? Então, vamos lá. E justamente vai trazer mais essa experiência do planejamento financeiro, do valuation. Então, como que isso, né, acontece nas empresas e como que isso faz só com as normas, certo? Tá bom, pessoal? Então, aguardamos vocês semana que vem, tá? E que vocês participem mais, que a gente fica triste que vocês ficam quietinhos. Vou parar de gravar aqui, gente.